Bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos no capítulo 15, e esse capítulo 15 chama-se Parasitose Espiritual. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitavelmente das possibilidades alheias. Isso está no Missionários da Luz, de André Luiz. Existe vampirização em larga escala desde os tempos imemoriáveis. Sempre existiram criaturas que vivem às expensas de outrem, absorvendo-lhes as energias das mais diferentes maneiras, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Assim, os que se encontram muito apegados às sensações materiais prosseguem após o túmulo a buscar sofregamente os gozos em que se compraziam. Para usufruí-los, vinculam-se aos encarnados que vibram em faixa idêntica, ou seja, têm os mesmos pensamentos. Não importa, não é? Tendo o mesmo pensamento, o espírito vai se vincular à pessoa. Instalando-se, então, o comércio das emoções doentias. Por outro lado, os obsessores, por vingança e ódio, ligam-se às suas vítimas com o intuito de absorver-lhes a vitalidade, enfraquecendo-as e exaurindo-as para conseguirem maior domínio, né? Ou seja, eles querem, né, quando é o ódio expresso por um espírito desencarnado, eles querem a vingança, né? E essa vingança só é conseguida dessa forma, né, se juntando ao encarnado, extraindo deles as energias vitais e provocando doenças, muito graves até. Idêntico procedimento tem os desencarnados que se imantam aos seres que ficaram na Terra e que são os parceiros de paixões desequilibrantes. Ressalte-se que existem aqueles que, já libertos do corpo físico, ligam-se inconscientemente aos seres amados que permanecem na crosta terrestre, mas sem o desejo de fazer mal. Então vejamos, quando nós éramos ligados a grupos, né, e principalmente a grupos que faziam coisas inferiores aqui na Terra, quando nós estamos encarnados, uma parte desse bando, podemos dizer assim, ficou desencarnado. Então, eles querem ficar junto da gente para que continuemos a fazer as mesmas coisas que fazíamos no passado, né? E a gente sabe que, se não for um espírito de luz, um espírito inferior tem que sugar as nossas energias para poder continuar nesta maneira, né? Então, também causando doenças, né? E um caso mais interessante é aquele que, quando o ser desencarna, o espírito, que é muito ligado a alguém aqui na Terra, a família, por exemplo, ele fica preso dentro da casa ou dentro daquele familiar que ele mais gosta. Às vezes ele não faz isso, às vezes não, na maioria das vezes ele não faz isso conscientemente, é inconsciente, mas ele também acaba prejudicando aquele encarnado ou a própria família, porque ele não tem o conhecimento. Para ele ficar nesse ambiente, de novo, ele tem que sugar as energias, não é? E automaticamente pode produzir doenças. Então vejam só por que o capítulo chama parasitose espiritual, né? São os parasitas. Às vezes com intenções, às vezes sem intenções. Mas vamos continuar aqui. E mesmo entre os encarnados, pessoas existem que vivem permanentemente sugando as forças de outros seres humanos que se deixam passivamente dominar, né?
Então, são aquelas pessoas muito submissas, né, que ficam presos ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelo esposo, ou pela esposa, né? São formas também de dominação. Mas continuando aqui, essa dominação não fica apenas adstrita à esfera física, mas, tal como mencionamos no capítulo 5, que se refere à obsessão entre encarnados, identifica-se durante as horas de sono, né? Quanto mais profunda for essa sintonia, maior será a vampirização, né? Também aqueles que aproveitam do trabalho alheio, né? Em regime de quase escravidão, pagando essas criaturas com salários de fome muito baixos, que as colocam em condições subhumanas, né? E, de uma certa forma, estão exercendo a parasitose. Em qualquer dos casos, configura-se perfeitamente a parasitose espiritual. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz compara os parasitas existentes nos reinos inferiores da natureza aos parasitas espirituais, visto que os meios utilizados pelos desencarnados que se vinculam aos que permanecem na esfera física obedecem aos mesmos princípios de simbiose prejudicial, reportando-se ao ectoparasitas, os que limitam a própria ação às zonas de superfície, e os endoparasitas, os que se alojam nas reentrâncias do corpo, aqui se impõe, traça o autor um paralelo entre eles e a ação dos obsessores. Desculpe. Realmente, encontramos muitos desencarnados que agem como ectoparasitas, ou seja, absorvendo as emanações vitais dos encarnados, que com eles se harmonizam aqui e ali, como são os que se aproximam eventualmente dos fumantes, dos alcoólatras, aqueles que usam entorpecentes, drogas, sexo em desvario e o desregramento de qualquer espécie. E como endoparasitas conscientes os que, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, assenhoreiam-se do seu campo mental, impondo-lhes ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a acolher qual se fossem os seus próprios pensamentos. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários ambos no tempo em que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Agem dessa forma os obsessores que pretendem subjugar a sua vítima num processo lento, contínuo e progressivo, não é? Então, essas parasitoses, vejam, elas estão por toda parte. E como é que a gente consegue resolver esses problemas, né? Veja, prece, a prática da doutrina espírita, frequentando as sessões espíritas, água fluidificada, muita leitura, né, dos livros básicos. Isso realmente afasta esse tipo de problema que existe. E principalmente nos tempos que nós estamos hoje, né? Essas obsessões, essas parasitoses estão por toda parte, né? Observe-se, todavia, com relação aos seres humanos, que aqueles que agem com ectoparasitia pode passar a atuar como endoparasitas, caso queiram e encontrem campo para tanto.
O parasitismo espiritual ou vampirismo é um processo grave de obsessão que pode ocasionar sérios danos àquele que se faz hospedeiro, ou seja, o obsediado, levando-o à loucura ou até mesmo à morte. Agora, a gente também tem que entender que esses espíritos vampiros, eles estão dobrando praticamente os seus problemas no plano espiritual, não é? Porque a lei de causa e efeito vale para todos nós, né? Então, esses espíritos, além de serem inferiores e fazendo mal, estão se prejudicando bastante. O quadro das aflições e degradações humanas é bastante deplorável. Daí porque a missão do Espiritismo avulta a cada instante, pois que ele traz a única terapêutica possível para esses dramas pungentes, né? Então, o que eu gostaria de deixar bem claro é que não é que a gente fica defendendo sempre a doutrina espírita, mas se nós pararmos para pensar, realmente, a doutrina espírita, ela é a única que traz luz, né, sobre esses assuntos do plano espiritual. Então, a doutrina espírita, dentro daquilo que pôde ser revelado para nós, porque eu acredito que ainda existem muitas coisas a mais que nós ainda não temos capacidade para entender, que não nos foi passado, porque ainda não temos capacidade para compreender tudo, né? Mas o que nós temos hoje, através de Kardec e dos exemplos de Jesus, é o suficiente para que a gente entenda o mecanismo do plano espiritual, como funciona, para onde eu vou, como eu vou. Então, por isso que a doutrina espírita, ela explica convenientemente para todos nós os caminhos que a gente tem que trilhar. Não que as outras religiões não sejam importantes, são. Mas é aquele exemplo que eu sempre uso. Se você vai viajar para um país que você não conhece, você acaba estudando sobre esse país. Você vai tentar entender como as pessoas vivem lá, qual é o dinheiro, quais são as comidas que eles comem, quais são as maneiras que eles vivem. Então, vejam, a doutrina espírita explica isso plenamente. Se você tem convicção de que existe vida após a morte, é melhor você entender a doutrina espírita, pois quando chegar lá do outro lado, já tem uma boa noção do que está acontecendo. Porque é muito comum nós atendermos espíritos lá no centro que não têm a menor ideia de que desencarnaram e ficam vagando com o tempo todo. Eles não conseguem entender o que aconteceu e ficam frustrados com isso. Até que, uma hora, ou alguém lá no plano espiritual conduz eles a um centro espírita para haver uma conversa e esclarecimento, ou até a hora que eles se cansam disso, pedem ajuda e os espíritos amigos dele vão auxiliá-lo. Então, por isso, mais uma vez, a gente tem que dar muito valor à doutrina espírita. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo capítulo. Obrigado.